Recentemente, a dúvida de um inscrito aqui do canal gerou uma discussão sobre o porquê algumas plantas do seu aquário estariam derretendo. Mais especificamente, as plantas em questão eram valisnérias. E esse inscrito comentou que ele nunca conseguiu fazer prosperar valisnérias em seus aquários. E me questionou o porquê seria que as valisnérias eram as únicas plantas que ele não conseguia fazer prosperar dentro do seu aquário. Confesso que sem olhar o aquário e sem ter uma proximidade com o aquário e testar vários parâmetros possíveis, fica meio difícil de opinar. Mas, observando os meus próprios aquários e onde eu utilizava a valisnéria, eu percebi que entre os meus aquários existia uma coincidência, que era a questão do controle de temperatura, que coincidentemente todos os aquários que eu uso valisnéria não têm controle de temperatura, eles ficam com a temperatura ambiente, sem aquecimento, o que me levou a colocar essa questão no ar. Eu simplesmente opinei. Na resposta para ele, eu disse que uma coisa que eu não sabia exatamente o porquê isso poderia ocorrer, mas que nos meus aquários eu reparei que os aquários que eu uso valisnéria não têm controle de aquecimento. E isso gerou uma discussão muito legal no canal entre os inscritos, reparando que sim, isso poderia ser um fator limitante para o sucesso do desenvolvimento das valisnérias. Não somente das valisnérias, como de outras plantas também, que aparentemente são sensíveis ao calor. O próprio inscrito que começou esse questionamento reparou que o seu aquário provavelmente era muito quente para as valisnérias. Essa questão sendo levantada e tão discutida no canal, obviamente me faria pesquisar sobre o assunto, até para ter uma resposta mais concreta para esse inscrito. Emerson Camilla, uma resposta mais concreta a todo aquele questionamento que levantou toda essa discussão hiper produtiva aqui no canal. Gerou até um conteúdo. Como eu sempre digo, os comentários de vocês é o que constrói esse canal. Então ficam comigo até o final para a gente descobrir qual é a influência da temperatura no metabolismo e, consequentemente, no sucesso das plantas aquáticas. Fala, povo! Rick Gama aqui. Muitas vezes a gente está muito preocupado com inúmeros parâmetros químicos da água, procurando possibilidades que afetam de alguma forma o sucesso ou o insucesso dos seres vivos dos nossos aquários, tanto os animais quanto das plantas. E muitas vezes a gente deixa de considerar parâmetros físicos da água que possam também atrapalhar ou ajudar o desenvolvimento dos seres vivos dos nossos aquários, inclusive das bactérias. Mas as bactérias ficam para um outro vídeo. E um dos parâmetros físicos que eu tenho mais esbarrado por aí em minhas pesquisas é o parâmetro da temperatura. Muitas vezes a gente está muito preocupado com pH, níveis de compostos nitrogenados, níveis de nutrientes, mas esquecemos que a temperatura é um fator regulador de todos esses parâmetros químicos. A temperatura, sendo um parâmetro físico, tem grande importância e relevância em como as plantas conseguem absorver os seus nutrientes ou regular o seu metabolismo, bem como os peixes também. A gente viu num vídeo anterior por aí a questão da temperatura sobre o metabolismo e o bem-estar dos peixes e viu como a temperatura tem grande influência no sucesso do desenvolvimento desses animais. Se você ainda não viu esse vídeo, depois desse aqui, dá uma olhada lá, que tá bem interessante. Honestamente, algo que eu não imaginava é que esse parâmetro físico também seria tão importante assim para o metabolismo de plantas. E sim, a temperatura altera significativamente o processo do metabolismo e da respiração celular das plantas, tanto as plantas aquáticas quanto as plantas que não são aquáticas. E inclusive esse efeito é diferente em épocas do ano onde plantas que
em determinadas épocas do ano estão submersas, em outras épocas ficam emersas na natureza. Confesso que vi bastantes artigos científicos sobre esse assunto, mas traziam uma complexidade muito grande para ser desenvolvida em um só vídeo aqui do canal. Então eu procurei algum artigo que fosse um pouco mais simplificado, para que a gente conseguisse introduzir esse assunto aqui no canal. Então, para começar esse assunto sobre metabolismo relacionado à temperatura no canal, eu busquei um artigo muito bem escrito de um blog americano, mas que traz informações muito bacanas sobre o que poderia ser uma introdução a esse assunto que relaciona a temperatura ao metabolismo das plantas. Como qualquer ser vivo, as plantas têm uma taxa de metabolismo, e essa taxa metabólica pode ser definida como a velocidade com que a planta consegue assimilar os nutrientes e absorver esses nutrientes. É a velocidade de todos os processos químicos da planta em relação a tudo que ela consegue absorver da água e tudo que ela consegue devolver para a água. Simplificando isso, é a velocidade com que a planta consegue fazer a sua fotossíntese crescer e se desenvolver, ou também a velocidade com que ela vai definhar e morrer, porque o metabolismo pode trabalhar para ajudar a planta, mas dependendo da velocidade que ele atinge, ele pode trabalhar para definhar rapidamente a planta. E esse metabolismo ele é afetado diretamente pela temperatura, além de outros parâmetros químicos da água. Mas os parâmetros químicos da água que a gente leva em consideração para desenvolver plantas aquáticas, a gente já está bem acostumado. Se a gente não estiver bem acostumado, eu quero dizer para vocês que futuramente eu vou gravar mais um vídeo sobre o assunto metabolismo de plantas, mas algo mais fundamental, mais básico, para a gente também entender sobre esse assunto. Confesso que esse segundo vídeo deveria ser o primeiro, mas como esse vídeo sobre a relação da temperatura eu enxergo como mais necessário no momento, por causa da discussão gerada, eu estou gravando esse aqui primeiro. Mas para você que pegou o bonde andando e quer começar a entender sobre plantas, fica tranquilo, continua assistindo esse daqui porque dá para entender bastante coisa, mas eu vou gravar um outro vídeo para que você consiga entender o básico do básico do cuidado com as plantas do aquário, beleza? Mas pode continuar nesse daqui que você vai conseguir entender, eu garanto. Continuando. Então, a temperatura desempenha um papel muito importante no desenvolvimento das plantas aquáticas e das plantas não aquáticas também. O nosso canal é sobre aquarismo, então vamos focar nas plantas aquáticas, beleza? Resumidamente, quanto mais quente estiver o nosso aquário, mais rápido as plantas vão se desenvolver, até certo ponto, porque dependendo do limite de temperatura que você atingir, você vai fazer um processo completamente inverso. Você vai fazer as suas plantas definharem cada vez mais rápido. No vídeo anterior sobre temperatura, onde eu abordo a questão da temperatura em relação à taxa metabólica dos peixes, a gente consegue enxergar lá naquele vídeo um gráfico que mostra onde fica o ponto otimizado da temperatura em relação ao metabolismo dos animais. Então, ó, aqui embaixo a gente vai ter a curva de desempenho do metabolismo desse animal conforme o aumento da temperatura. Então, a gente tem um aumento da temperatura aqui na linha de baixo, né, a temperatura aumentando, e a gente tem aqui o máximo desempenho desse metabolismo, que é o 100%. Esse é o ponto de otimização da relação metabolismo-temperatura. Então, tá aqui, ó. Isso daqui é a faixa excelente. Então, se a gente pegar aqui, se tivesse os números aqui dos graus de temperatura, aqui estaria algum númerozinho de acordo com a espécie, né? Isso muda de espécie para espécie. Então, essa espécie tem um ideal de temperatura X. E nessa temperatura, o metabolismo dele vai funcionar perfeitamente. Só lembrando que, considerando que você dê a alimentação correta para esse animal. Também não adianta dar uma ração bosta. Tem que dar uma ração boa, que vai atender essa exigência metabólica que esse gráfico demonstra. Então, aqui, ele vai ter a otimização perfeita do metabolismo
em relação à temperatura. Aqui a gente vê também que esse gráfico também apresenta as temperaturas críticas, né? Tanto a mínima quanto a máxima. E você vê o que acontece, quanto mais próximo chega da temperatura máxima, olha como cai a otimização. Fica ineficiente, o metabolismo não funciona direito quando ele está numa temperatura acima da ótima, né? Ele vai diminuindo, vai decaindo o metabolismo desse animal, sendo insuficiente para suas funções básicas, né? Então chega até a zero. E aqui nesse momento, ou o animal definha, quando a temperatura muito alta, ele vai ficar letárgico demais e definhar, você está cozinhando o peixe, literalmente. Ou quando esse gráfico cai de acordo com a temperatura, você também vai deixar esse animal letárgico. Aqui normalmente ele começa com uma pré-hibernação. Eu esqueci o nome que se dá para isso, eu vou descobrir. Se eu descobrir, eu coloco aqui o nome, que eu não lembro agora. Mas ele chega nesse estado e ele fica muito letárgico a ponto de ficar paradão, assim como o exemplo que eu dei dos Kingios. Essa é a tolerância, né, de temperatura em relação à otimização do metabolismo. A gente vê que é uma curva onde quanto mais quente, mais rápido o trabalho, o metabolismo do animal. Mas se a gente excede um limite de temperatura, o metabolismo acaba caindo drasticamente, fazendo o peixe definhar. Isso acontece de forma igual com as plantas. E digo mais, o nível de temperatura para que isso comece a acontecer com as plantas é menor do que o nível de temperatura que os animais conseguem suportar. Por isso que é tão difícil e a gente enxerga tantos relatos de gente que tem aquários de discos que sonha em ter um aquário plantado com discos e não consegue, porque a taxa de temperatura dos discos, para que eles tenham um conforto razoável, já é bem maior do que o nível de temperatura que a maioria das plantas aguentam. Por isso o tamanho dessa incompatibilidade de plantas com discos. Não é algo impossível de ser atingido. Se você conseguir um equilíbrio entre o mínimo aceitável pelos discos e o máximo aceitável pelas plantas, é possível sim você ter um aquário densamente plantado com discos. Mas, normalmente, os níveis que a gente pratica de temperatura num aquário de discos acaba limitando bastante as espécies de plantas que suportam essas temperaturas e que a gente consegue manter com certo sucesso num aquário de disco. A temperatura também, em relação às plantas, muda a sua aparência. As plantas que se desenvolvem em águas mais quentes, elas costumam ser mais compactas. É lógico também considerando que você tenha uma iluminação adequada. A temperatura numa iluminação adequada vai fazer com que a planta se desenvolva de forma diferente, e isso é totalmente possível de ser testado. Se você tem uma luminária eficiente para o crescimento das suas plantas, experimenta mudar a temperatura do seu aquário e você vai reparar que ela vai crescer de forma diferente. Plantas que crescem numa temperatura mais elevada crescem de forma mais compacta. O espaço intrafoliar, que é o espaço do caule entre uma folha e outra, esse espaço vai ser menor em aquários mais quentes em relação a aquários mais frios. Na jardinagem, essa relação do espaço intrafoliar tem um termo que a gente usa chamado de estiolação, mas a gente usa esse termo em relação à iluminação normalmente. Plantas que se desenvolvem em ambientes mais sombrios têm o espaço intrafoliar do caule mais longo do que plantas que crescem em um ambiente mais luminoso. Esse efeito a gente consegue enxergar muito bem em plantas carpetes do aquarismo. Por exemplo, na Glossostigma elatinoide, que a gente percebe que ela cresce muito no ambiente mais sombrio, sendo necessário aplicar mais iluminação para que a gente tenha o efeito desejado de carpete bem fechadinho, onde ela vai crescer de forma mais compacta. A temperatura também tem um papel importante nesse tipo de crescimento. Esse crescimento estiolado pode ser um grande influenciador também para que você consiga esse efeito carpete mais fechado ou não. Aquários mais quentes fazem com que as plantas cresçam mais compactas, porque o metabolismo acelerado faz o processo de floração dessas plantas ocorrerem com maior velocidade. E isso impacta no crescimento, na relação
da distância intrafoliar do caule. Muito interessante isso, achei sensacional. Bom, água mais quente significa metabolismo mais rápido. E se o metabolismo dessa planta estiver mais rápido, isso significa que ela vai precisar de mais nutrientes, porque ela consome os nutrientes disponíveis com maior velocidade. Isso significa que uma temperatura mais alta vai gerar um crescimento mais rápido, que vai gerar um consumo de nutrientes e CO2 com maior velocidade, o que significa que você vai precisar reforçar a adição desses elementos no seu aquário, injetar mais CO2 e colocar mais nutrientes conforme a temperatura que você mantém o seu aquário. E conhecendo essa correlação de temperatura e absorção de nutrientes, a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Então, como anteriormente citado, num aquário de discos você pode encontrar uma certa dificuldade para equilibrar essa temperatura em uma taxa que as plantas consigam desenvolver de forma sustentável o seu metabolismo, fazendo com que ela consiga se manter viva. O metabolismo muito rápido vai exigir maiores concentrações de nutrientes e de CO2 no aquário. Se você abaixar um pouquinho a temperatura e aumentar um pouquinho a fertilização e o CO2, pode ser bem possível você ter plantas com discos, numa temperatura que você consiga agradar os dois mundos. Então, usando o conhecimento desse fator temperatura ao nosso favor, a gente consegue imaginar formas de suprir as necessidades das plantas. Se ela está metabolizando muito rápido, vamos alimentá-la mais rápido e com maior reforço. Mas esse limite máximo de temperatura é algo muito sensível e muito fácil de fazer desandar. Mesmo oferecendo todos os nutrientes, pode ser que você faça essa planta definhar, porque você vai acabar cozinhando essa planta mesmo. Então, tudo tem um limite. Mas sim, é possível você encontrar um equilíbrio de uma temperatura alta o suficiente para agradar os discos e no limite máximo suportável para o metabolismo dessas plantas. Mas, nesse limite máximo suportado pelo metabolismo dessas plantas, você vai precisar suprir as necessidades nutricionais dela, oferecendo para ela maior quantidade de nutrientes e CO2. O que você pode acabar reparando numa situação como essa é que a manutenção dessas plantas, nesse caso, parece muito com uma grande luta, né? Um grande equilíbrio, onde quando você dosar um pouco menos desses nutrientes, você vai reparar que elas vão responder de forma muito rápida, definhando algumas folhas e tendo um efeito visível de que elas estão gostando ou não da tratativa que você tem. Trabalhar temperaturas mais amenas te traz maior segurança, e o fato do metabolismo funcionar de uma forma mais rápida com a temperatura elevada não significa que o metabolismo não vai funcionar em temperaturas mais baixas. Ele vai sim funcionar, porém de uma forma mais lenta e, na minha opinião, de uma forma mais segura e estável. A planta não vai parar de crescer, ela só vai crescer um pouco mais devagar. Só isso. Então, quando você for abaixar a temperatura do seu aquário, considere também diminuir a quantidade de nutrientes e de CO2 no seu aquário, para que você não fique desperdiçando esses nutrientes e esse CO2, bem como você não esteja disponibilizando os nutrientes em excesso para organismos indesejáveis no aquário, como as algas. Se as plantas não estão consumindo o excedente de nutriente e CO2 que você está aplicando em relação à temperatura que você está praticando, esses nutrientes vão acabar sobrando para alguém. E normalmente esses nutrientes sobram para as algas, é onde você começa a ter a aparição de algas. Então, o controle de temperatura pode ser também um fator limitante para o sucesso no combate às algas do aquário. Olha que interessante. Só que não se esqueça que algas são plantas também. Então, da mesma forma que as suas plantas se beneficiam ou não da temperatura, as algas também vão se beneficiar ou não da temperatura. A diferença está entre você conseguir fazer essas algas não aparecerem, porque no momento que elas aparecerem,
elas vão começar a se beneficiar das mesmas coisas que você usa para beneficiar as suas plantas. E aí a guerra fica interminável, onde o mais forte vai vencer. As algas, infelizmente, têm um potencial muito grande de infestação, inclusive por cima das plantas, crescendo nas folhas mesmo, sufocando as plantas. Então, esse equilíbrio é muito delicado. O ideal é que você tenha um controle das algas utilizando todos os fatores possíveis, um equilíbrio muito bem feito da oferta de nutrientes para que as plantas consigam absorver esses nutrientes primeiro e o necessário, o mínimo necessário para manter o crescimento, manter o desenvolvimento metabólico dessas plantas, a fim de não deixar sobrar nutrientes para as algas. Se você fizer isso em conjunto com o equilíbrio de temperatura e a utilização de animais algueiros, é capaz que você tenha sucesso no combate a essas algas. Então, se você pratica temperaturas mais amenas no aquário, considere também aplicar menos nutrientes e CO2. Então, como a gente vê, inclusive nas fichas técnicas das plantas, algumas plantas suportam temperaturas mais elevadas. Não significa que elas tenham que viver nessas temperaturas mais elevadas. A diferença que você vai ter é realmente a taxa de crescimento dessas plantas, que você pode acelerar ou diminuir regulando a temperatura. Porém, tem plantas que realmente preferem águas mais frias. Na questão das valisnérias, que foi levantada aqui no canal. Valisnérias não gostam de água muito quente não. Elas preferem uma aguinha mais fresquinha. E um fator interessante de ser reparado é que as plantas que gostam de água mais fria, como as valisnérias, as nínfias, as lótus, enfim, uma variedade muito grande de plantas que gostam de águas mais amenas, essas plantas têm um metabolismo mais equilibrado, mais estável do que as plantas de água quente. A gente percebe que as plantas que estão vivendo em água quente têm uma questão muito delicada com a absorção dos nutrientes disponíveis. É um cuidado realmente muito mais fino, um aquário que esteja muito quente. Em águas mais amenas, mais frias, esse cuidado é menos delicado e mais estável. Temperaturas mais baixas vai diminuir a necessidade das plantas de absorver nutrientes e CO2. Não significa que elas não vão absorver nutrientes e CO2. Elas só vão absorver menos. Vão continuar crescendo, uma taxa menor também, mas vão continuar crescendo. Eu entendo a pressa que o aquarista tem de alcançar certos resultados, mas vocês conseguem perceber o quão prejudicial para a saúde de animais e plantas é essa nossa pressa? Vocês conseguem perceber isso? Às vezes vale muito mais a pena ter um crescimento, um desenvolvimento do aquário mais lento, porém com maior saúde. Deixar a pressa um pouco de lado e deixar as coisas rolarem ao seu tempo. Eu já faço isso em relação à ciclagem do aquário. Eu sou um fã incondicional da ciclagem natural do aquário. Eu vejo resultados muito mais efetivos e mais positivos numa ciclagem natural, sem medo, sem riscos para os peixes. O aquário maturado naturalmente, o crescimento das colônias de bactérias mais estáveis. Eu acredito bastante na questão de deixar as coisas rolarem ao seu tempo. Isso foi algo que eu aprendi depois de muito tempo de aquarismo. Confesso que eu já fui um aquarista bem acelerado, querendo ver resultados rápidos. Colocar ansiedade, né? Colocar logo os peixes para dentro do aquário e ver as coisas se desenvolvendo rápido e aplicar loucamente nutrientes no aquário para ver as plantas crescendo logo, cobrindo todos os espaços. Eu já fui esse aquarista. Hoje em dia eu confesso que eu deixo as coisas rolarem ao seu tempo. E eu vejo resultados muito mais efetivos e mais estáveis quando eu faço dessa forma. A ciclagem é uma dessas questões. Eu deixo a ciclagem de 45 dias tranquilamente. Meu Alsted está ali, acabei de montar no começo dessa semana e ele vai ficar ali até ele ciclar completamente, uns 45 dias, sem pôr ninguém dentro desse aquário. Não tenho essa pressa. Esse aquário eu remontei já faz algum tempo. Não tem nenhum peixe dentro dele. O que eu quero dizer? Eu tenho essa paciência hoje em dia
porque eu sei que ela vai me trazer benefícios no futuro. Da mesma forma, a gente pode transmitir isso para a questão das plantas. Por que é a nossa vontade de ver logo essas plantas se desenvolvendo de uma forma tão rápida? Obviamente a gente quer ver um resultado no nosso aquário, quer ver tudo fechadinho, tudo bonitinho, tudo bem plantado, harmonioso, padrão, competição. É óbvio que a gente quer ver isso, mas trabalhando o aquário de uma forma mais lenta não significa que a gente não vai ver isso, só vai demorar mais um pouco, mas isso pode se resumir num aquário mais saudável e mais estável, mais demorado, porém com esses outros benefícios em questão. A questão do comportamento metabólico da planta ser melhor numa temperatura mais amena é que esses processos metabólicos ocorrem de forma mais organizada. A planta não está correndo para absorver o máximo que ela pode absorver do ambiente. Ela está absorvendo tudo dentro de uma linha temporal confortável. Resumidamente, pare de acreditar que planta crescendo devagar seja uma planta que não está saudável. Ela está perfeitamente saudável, vivendo tranquilamente, sem correria. O grande benefício da água mais fria a gente já conhece em relação ao oxigênio. A gente sabe que a água mais fria retém por mais tempo o oxigênio na água, que águas mais quentes necessitam de um reforço de oxigênio. A gente sabe disso, que a gente precisa reforçar o oxigênio de um aquário mais quente, porque o gás oxigênio fica mais volátil e se solta mais rapidamente. Aquários mais quentes têm uma taxa de oxigenação naturalmente mais baixa. E isso implica também na questão noturna desse aquário, que a gente repara que quando amanhece a luz liga e os processos fotossintéticos de um aquário plantado começam, a gente repara que os peixes estão ofegantes, estão sem conseguir respirar da forma correta. Alguns aquaristas mais experientes reforçam a oxigenação utilizando um compressor durante a noite, porque sabem que o oxigênio abaixa durante a noite por causa dos processos metabólicos normais da fotossíntese. A fotossíntese libera CO2 na água durante a noite, o que implica no sufocamento dos peixes durante a noite. Por isso que eles acordam mais ofegantes. Normalmente esses aquários também são aquários com controle de temperatura um pouco mais elevada, o que agrava esse processo da troca gasosa dentro do aquário. Se você apenas abaixar a temperatura, você vai conseguir fazer com que os gases se mantenham na água. Os gases se mantenham ali homogeneamente dissolvidos na água. E isso vai trazer benefícios tanto para as plantas, que vão ter mais tempo para absorver o CO2, que vai ser aprisionado de uma forma mais longínqua na água do aquário, dando maior oportunidade das folhas absorverem esse CO2, bem como o oxigênio também fica por mais tempo dissolvido, aprisionado nessa água, dando a oportunidade dos peixes respirarem melhor. Então a temperatura mais baixa ainda traz mais esse benefício, a permanência da dissolução dos gases na água. É lógico que a temperatura deve obedecer também à questão da fauna. Os peixes têm preferências por temperaturas, isso a gente já viu naquele vídeo que eu já citei aqui, que se você não viu, vai lá ver depois desse vídeo. A questão é toda a parte de equilíbrio desse aquário, fauna e flora, com preferências de temperaturas parecidas. Se você conseguir trabalhar isso de uma forma mais equilibrada possível, você vai ter benefícios colhidos no desenvolvimento desses dois elementos, flora e fauna. E a grande dica de montagem de aquário que esse artigo em questão traz é a montagem de aquário de camarões, que são perfeitos, porque exigem um controle de temperatura para que essa água fique mais fria, o que é bem difícil de manter também em épocas de calor extremo, que acontecem aqui no nosso grande país tropical chamado Brasil. Aqui quando fica quente mesmo, meu irmão. E aí é bem difícil de manter plantas e outros organismos que preferem uma água mais fria, incluindo os camarões. Mas quando você tem essa possibilidade de montar um aquarinho de camarão, você vai ver um desenvolvimento
bem mais equilibrado das plantas e dos camarões. Essa é a grande dica de montagem de aquário que esse artigo em questão traz. Eu acredito que ele quis exemplificar possíveis montagens com peixes de água fria. E são algumas opções aí que a gente tem, né? De peixes de água fria que também ficam bem bonitos num aquário bem plantado. Bom, para finalizar, uma consideração final que é: muitas vezes a gente esquece desse parâmetro físico que é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso aquário como um todo, tanto o desenvolvimento dos nossos peixes e outros animais, quanto também o que a gente acabou de ver, o desenvolvimento das nossas plantas também está bem correlacionado com a questão da temperatura. Então tá aí mais um motivo para que você tenha esse controle mais nas mãos. Cara, que conteúdo sensacional, fala sério. Eu adorei estudar sobre esse assunto. Tem mais coisas sobre esse assunto por aí. Eu vou trazer mais questões sobre o metabolismo das plantas, mas essa questão da temperatura realmente abriu a minha mente e novamente o meu manejo com o aquário vai mudar por causa de um vídeo aqui do canal. Esse canal tem me ajudado muito a melhorar o meu manejo com o aquarismo e suspeito eu que de alguma forma, modéstia à parte, esse canal também tem te ajudado de alguma forma. Então, se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, considere curtir, compartilhar, principalmente se inscrever nesse canal, comentar nesse vídeo para que o YouTube enxergue alguma relevância nele e consiga entregar esse vídeo para outras pessoas. Tudo isso já me ajuda demais e eu fico muito grato quando você faz isso, quando você curte, compartilha, comenta no meu canal, principalmente quando você se inscreve. Mas se você considera que eu te ajudei de uma forma especial, considere também me ajudar de uma forma especial. E isso você pode fazer clicando aqui embaixo num botãozinho em formato de coração com um cifrão no meio. Esse botãozinho significa que você vai poder fazer uma doação a partir de R$2 aqui para o canal, para que esse canal possa valer a pena financeiramente e continuar no ar. Então considere clicar no botãozinho aí do valeu demais para me mandar um agrado, se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo. Mas, de novo, você curtindo esse vídeo, compartilhando ele com alguém, se inscrevendo no meu canal e comentando nesse vídeo, você já me ajuda bastante. Também considere, se você gosta bastante do nosso canal Aquagama, considere fazer parte do clube de membros, onde você terá diversos benefícios em ser um membro do canal. Benefícios como acesso a lives exclusivas. Eu só vou fazer lives para membros do canal, onde a gente vai poder trocar uma ideia ao vivo e colocar ideias na mesa e trabalhar essas ideias que podem gerar conteúdos novos aqui para o canal. Por exemplo, você vai ter também acesso a um Telegram, onde você pode trocar uma ideia direto comigo, a fim de trocar ideias, tirar dúvidas, tanto eu dúvidas contigo e você dúvidas comigo. E caso a gente não saiba a resposta para essas dúvidas, que a gente possa pesquisar junto e de repente gerar um conteúdo para esse canal através dessas dúvidas. Troca de arquivos. Membros do canal também vão ter acesso a vantagens bem bacanas aqui, que eu vou deixar para falar depois. Mas o que eu posso falar são algumas promoções, descontos, sorteios, já falei das lives exclusivas, enfim, são bastantes benefícios para você que se tornar membro aqui do canal. E custa uma merreca, cara, custa uma merrequinha mesmo, para você ter acesso a todos esses benefícios. Além de ajudar bastante também, de novo, a manter esse canal, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de toda aquela coisa que eu já falei, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Chega, né? Tchau!